Então aí vocês também devem estar se perguntando, e agora, como que eu crio o meu dashboard sozinho? Então, Fernando, como que me dá esse desafio aí para eu construir com a minha própria cara, do meu próprio jeito, né? Obviamente vocês podem usar os templates, né, as cópias para você poder construir algo depois, né? Então você desenvolve em cima daqueles indicadores que já existem no template. Isso facilita muito o seu trabalho, porque toda a estrutura de organização dos indicadores já é feito, né? Então o modo de apresentar, o modo de visualizar aquilo fica muito mais estruturado, tá? Por aqui você consegue ainda criar, obviamente, o seu dashboard aí do zero, né? Basta que você clique aqui nesse botão mais, né? Então vou adicionar um dashboard. Você já pode selecionar aí uma opção, né, de grupo, né? Lembrando, esses grupos aqui você pode criar novos grupos, então para você criar aqui é só você escrever o nome de um grupo que não exista e aí ele já cria automaticamente, né? Ou você já pode utilizar um próprio grupo que já existe aqui, tá? Então vamos criar aqui um relacionado a contencioso, tá? E aí a gente também pode colocar aqui uma imagem de fundo no nosso dashboard, né? Isso é muito legal, porque vocês podem colocar, por exemplo, num dashboard que vocês queiram compartilhar com algum cliente de vocês, o logo do cliente para ficar mais bonito, mais chamativo, né? Então aqui eu vou colocar um logo só para vocês verem como que faz. Então vou carregar uma imagem do Ligometrics aqui para vocês. Então aí vocês podem colocar o nome do dashboard, né? Aqui vai ser o dashboard, vamos colocar aqui, o geral do escritório. E aí, clica em criar. Prontinho aqui, né? Clico aqui em editar layout aqui para a gente trazer o nosso dashboard aqui para vocês verem, tá? Então coloquei aqui em cima, né? E aí, vamos acessar ele agora, vocês vão ver, obviamente, não tá igual ao outro, porque, né, precisa ser criado e desenvolvido os indicadores, os textinhos que ficam aí, que são os insights, né? Então lembrando, o que é KPI, o que é gráfico, o que é insight, né? Vamos explicar o insight primeiro, né? O insight é qualquer campo aí que a gente pode colocar de texto, seja para fazer ali uma menção a algum título, né, que a gente queira dividir a nossa apresentação, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando você vai fazer um slide, você não coloca um título no seu slide ali, né? Então ele pode servir tanto para isso, quanto para colocar alguma observação do lado de um gráfico, né? Chamar atenção para algum ponto também, igual vocês fazem também numa apresentação de slide. Então você coloca um textinho ali explicando o gráfico e tudo mais. Então é um campo justamente para você escrever, né? O KPI, né, ele é uma sigla, né? Mas na verdade, para facilitar o entendimento, vocês podem utilizar a palavra indicador, né? O que é o indicador, né? Ele vai trazer ali exatamente, por exemplo, a quantidade de processos ativos, né? Quantidade de valor pago em condenações, né? Tudo isso a gente chama de indicador. O gráfico em si é a forma, né? Aquela forminha que você utiliza para fazer o seu indicador, né? Então, para ficar mais claro aí os conceitos, né? Aqui no sistema a gente usa o termo KPI, vocês podem entender como indicador, para ficar mais pro português, tá? Vamos colocar primeiro o insight, né? Para a gente começar ali colocando um título, né? No nosso dashboard. Eu vou colocar aqui primeiro, contando aqui o volume de processo, então eu vou colocar ali o tópico de volumetria dos processos. Então, vou adicionar aqui, volumetria. Aqui, ele tem as opções aqui de você colocar uma imagem de fundo também no insight, né? Vocês podem ver que alguns dashboards que a gente mostrou ali, tinha ali uma imagem, um logo, alguma coisa, da Julistec, por exemplo. Né? Então, você pode colocar um logo do escritório, você pode colocar um logo do cliente, você pode colocar uma foto, né? E também aqui a gente consegue estilizar o fundo, né? Para que fique uma cor mais atraente. Então, eu vou colocar aqui essa cor, e o estilo de texto aqui eu vou colocar um branco, né? Vamos aumentar a letra aqui, colocar em negrito. Você pode colocar também o link, né? Isso aqui é uma opção muito para você indicar, por exemplo, o extrato de um processo, né? Então vocês podem pegar o link lá do site do tribunal e colocar ali no extrato de um processo para que seja encaminhado ali para a pessoa poder ter acesso a algum processo em específico, né? Ou às vezes para anexar um documento em nuvem, né? Então, quer uma explicação, quer saber ali que teve um caso ali que tem uma inicial que vocês queiram chamar atenção, então coloca ali
no link também por aqui, né? Vai ficar a opção de você clicar e acessar esse documento fora aí. Vou salvar a imagem. E aí, prontinho aqui, ó. Tem o nosso insight aqui colocado como título, né? Nesse caso. E aí, por exemplo, podemos agora colocar aqui o primeiro indicador, né? Vocês clicam de novo aqui no botão adicionar KPI. E aí a gente vai selecionar aqui a opção do arquivo, né? Basta que você selecione aquele arquivo que vocês, né, subiram lá. Então, o relatório do seu sistema. Ele já vai abrir aqui para você começar a construir o gráfico. E aí, vocês lembram que eu falei daquele campo de pasta, né? Ou da campo número do processo? Eles não são muito úteis para você ter um indicador para contar quantas pastas tem 22 no seu processo, né? Na sua base de processo. Mas eles servem muito para você fazer a contagem dos processos de determinada categoria, né? Vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, vou colocar aqui o número de pasta. Contagem, pode ser contagem ou contagem de únicos, qual que é a diferença, né? Então, o que acontece é que se você colocar contagem de únicos, se existir algum número de pasta ou número de processo duplicado na sua base, ele elimina isso, né? Ele vai eliminar um desses processos, né? Então é sempre recomendável quando você quer fazer uma análise mais correta, né? Eventualmente existem alguns tipos de relatórios que você vai ter uma duplicidade do número, né, do processo. Por exemplo, quando você quer fazer uma análise sobre pedidos, né, na sua base, né? Então os pedidos, eles têm mais de um pedido em um processo. Então, obviamente, o seu relatório pode vir com vários números de processos repetidos, tá? E aí você usa contagem, tá? No nosso caso aqui, a preferência é que a gente use contagem de únicos. E aí eu vou selecionar aqui o campo que eu quero, né, avaliar. Então, eu quero contar os processos por natureza, né? Pode ser natureza, vocês podem ter aí no campo de vocês o campo matéria, né? Eu acho que aqui no meu caso eu tenho matéria, isso mesmo. Então pode ser tanto natureza dos processos, quanto pode ser matéria dos processos, tá? E aí vocês podem gerar o gráfico, ó. Então, ele vai trazer aqui uma tabela, né? Essa tabela ela já pode ser salva também lá no dashboard, vocês podem salvar ela diretamente assim, né? Ou vocês podem gerar de fato algum gráfico, né? Como de barra, tá vendo? Então eu gerei aqui um gráfico de barra, ou um gráfico de pizza, né? Ou um gráfico de radar. Então tem outros gráficos de linha, né? Que eles são mais adequados para quando a gente está falando sobre evolução relacionada a tempo, né? Então tem data de distribuição, né? Então você pode utilizar aí o gráfico de linha, tá? A gente aqui vai utilizar, né, o gráfico de pizza, tá? Que aí ele já traz uma dimensão aqui certinho, aqui bem bonitinho, para vocês poderem enxergar de fato os números de quantidade de processos de cada matéria que vocês têm no escritório. A gente aumenta aqui, né, por exemplo, o raio interno, então ele tem todos os tipos de estilizações aqui, né? Dá para arrastar a margem para cá ou para lá, isso facilita muito para você reposicionar o seu indicador. A estilização de fato, né? Aqui você tem a possibilidade de alterar a cor dos seus gráficos. Então eu posso mudar para essa cor, eu posso mudar para essa aqui, tá? Vou manter essa cor aqui como padrão nosso, tá? E aí, né? Obviamente, se você quiser customizar também a paleta também é possível, tá? Então, vem aqui, a gente pode também aumentar o espaço entre as fatias para ficar mais adequado aqui o gráfico. E também arredondar a borda para ele ficar mais moderno, né? Então você vê que você pode fazer a estilização aí da sua preferência, tá? Pode conter legenda ou não, nesse caso, né? Já tem aqui os rótulos que ficam em volta, então a gente pode tirar a legenda. E aí tem as informações dinâmicas que ficam aqui quando a gente passa o mouse, que a gente pode manter, tá? Então eu vou salvar esse indicador, vou colocar aqui o nome dele de status, de matéria dos processos, melhor. Matéria dos processos. E aí a gente salva aqui, prontinho. Ah, ficou muito grande aqui, né? Pegou todo o espaço aqui. Vocês clicam em editar. E aí você tem a possibilidade de arrastar aqui, diminuir o gráfico aqui para ele não ficar tão grande aqui na sua tela,
né? Então, diminuí aqui um pouquinho e trouxe ele aqui, tá? Então, a gente construiu aí o nosso primeiro indicador. Bom, agora eu também queria ter um indicador aí de barra, né? Para trazer as informações, né? Eu quero avaliar mais questões aí que só o campo de matéria, né? Então, para a gente aproveitar a reutilização, ele tem aqui algumas opções, né? Como clonar, tá? Além de clonar, né? Ele tem aqui informações do KPI que ele vai trazer quando ele foi criado, quando ele foi atualizado pela última vez, né? O nome do KPI, o arquivo que ele está vinculado, né? E também os dados que ele utilizou, né? Aqui então, aí tem o campo pasta que a gente utilizou para contar, o campo matéria e na função contagem de únicos. Eventualmente, se tivesse algum filtro também ele traria aqui, ou algum agrupamento. Os campos filtro e agrupamento eu vou explicar exatamente para vocês o que é. Ok, mas as opções que a gente está pensando em utilizar aqui nos 3 pontinhos agora é justamente o clonar, né? Para a gente aproveitar a estilização que a gente já tinha feito, né? Então eu gostei desse tipo de cor, mantenho ela e vou clonar aqui. Prontinho, ele já trouxe aqui. Coloco aqui do lado, né? Já vou dar uma redimensionada nele aqui para ficar pegando a tela toda. E aí vamos editar, né? Então a gente pode modificar aí só as informações que a gente precisa, né? Então a estilização aqui a gente ok, né? Só vou querer mudar aqui para um campo de barra, né? Para um gráfico de barra, desculpe. E aí a gente retorna aqui. Vou alterar a questão de matéria para a questão agora de cliente, por exemplo. Então, quero saber aí quantidade de processos por cliente. Eu trago aqui empresa B, empresa C, né? Tá bem dividido aqui a nossa carteira. Aí para facilitar aqui a nossa visualização, a gente vai puxar um pouquinho a margem aqui direita, né? Para ficar um pouco maior. E vamos colocar aqui mais essa informação aqui, que no caso a gente vai utilizar a matéria, né? Igual que a gente utilizou daquela hora. Matéria. E vamos girar o gráfico. Prontinho, né? Tá vendo? Ele já traz aqui a informação dividido por empresa, que são os nossos clientes aqui, e por matéria, né? Que a gente está vendo aqui, tá? O que a gente pode fazer agora é, para facilitar mais ainda a visualização, né? Tem as opções aqui de você poder empilhar, né? Bom, ó, tá vendo? Empilhei aqui, traz o total dos processos e traz aí também dividido pelo campo de matéria, tá? Uma outra coisa que está faltando aqui nesse caso é a legenda, né? Então, lá naquele gráfico que a gente fez de pizza, né? Ele não era muito, não fazia muito sentido ter a legenda, mas aqui já faz sentido, né? Então, a gente só tem que dar mais espaço aqui para ela aparecer. Então, puxa um pouquinho para cá e já aparece a nossa legenda. Mostrando aqui para vocês que a legenda também vocês conseguem alterar a posição dela aqui normalmente aqui, tá? Ok, então vamos fechar aqui. Então a gente já tem o nosso outro indicador que obviamente mudou o nome dele aqui, né? Então vai ser na verdade quantidade de processos por cliente versus matéria dos processos, né? Então vamos tirar aqui para não ficar repetitivo, né? Tira a matéria, prontinho. Vai ter mais um gráfico nosso aqui. Ok? Além disso, a gente tem também os indicadores que são os indicadores geográficos, né? Então, obviamente, isso aí já para mim já traz uma ideia mais de composição, não é tanto de volume, de valor, né? Então já é uma coisa mais restringindo ali, né, a quantidade de processos. Então vamos utilizar agora esse indicador geográfico. Vou colocar aqui, adicionar o indicador. De novo a gente seleciona aqui a nossa base, né? E aí vou fazer aqui a contagem de novo por pasta, contagem de únicos. E vou utilizar aqui o campo F, que são os estados aí para a gente poder trabalhar, tá? Então estou fazendo aqui. Gerar o arquivo e vou trazer aqui o dado geográfico. Prontinho. Aí. Então a gente já tem aqui o mapa do Brasil, né, do nosso cliente, né? Já trazendo aqui, né, nos nossos clientes aqui, né? Já trazendo aqui a divisão dos processos por estado, tá? E aí uma coisa bacana aqui é que ele utiliza o sistema de legenda. Então eu vou trazer aqui a legenda um pouquinho mais para cá, para vocês verem.
Ó, prontinho, trouxe a legenda para cá. E aí vocês podem ver que ele usa o formato de escala, né? Então aqui a gente está vendo que o estado de São Paulo tem, né, maior quantidade de processos, né? Em Minas menos, Bahia um pouquinho menos ainda, né? Então você vê aqui que é concentrado em São Paulo nesse caso, tá? Então a gente vai salvar aqui, distribuição. Melhor, para não utilizar a palavra distribuição, vamos utilizar aí quantidade de processos por estado. E aí a gente vai trabalhar aqui para diminuir um pouquinho o gráfico, para caber aqui melhor no nosso dashboard. Para a gente não cortar nenhum estado aqui, vou puxar um pouquinho. Prontinho, né? Então a gente já tem aqui o geográfico e tudo mais. E aí, como eu tinha dito, né, eu acho que isso aqui já é uma composição já e tal. Então eu vou só clonar aqui o nosso insight, né? Lembrando aí para vocês que os insights também você pode clonar para aproveitar a estilização. Só vou mudar o nome aqui, tá? Vou colocar aqui composição. Para a gente ficar aqui, composição geográfica. Ok? Além disso, a gente pode também querer ver questões de evolução também, né? Então, que são os gráficos aí, quantidade de processos distribuídos por mês, por ano, ou encerrados por mês ou por ano. Então a gente pode também trabalhar aí na ideia de evolução. Vou clonar aqui também. E tá vendo que já está criando uma estrutura aqui de apresentação para nosso dashboard. A gente vai mudar aqui para evolução. Aqui, e a gente salva. E a gente vai só incluir aí um gráfico de distribuição, só para vocês verem como que funciona. Adicionar o KPI. De novo aqui, relatório do nosso sistema. Pasta. Contagem de únicos. E distribuição dos processos aqui. Eu vou utilizar aqui, eu posso estar vendo que tem aqui várias possibilidades de configuração da data. Né? Então tem mês e ano, janeiro, dezembro, tem por semana do ano, trimestre, enfim, tem várias opções aqui no sistema para você utilizar, tá? Então você não precisa ficar lá trabalhando no Excel, dividindo isso em várias colunas, aqui eu vou colocar o mês, aqui eu vou colocar o ano. Então você consegue fazer assim, basicamente aqui, esse processo todo de forma bem fácil, tá? Então eu vou colocar aqui ano, tá? Só pra gente ter uma visão um pouco mais reduzida aqui para mostrar bem no gráfico para vocês. Então, vou gerar o gráfico e posso utilizar tanto aí a coluna, né? Mas aqui a gente vai utilizar a linha para ficar mais legal, aqui, tá? Então, a gente utilizou a linha, então a gente vai deixar aqui. Então, além de habilitar a questão da área aqui, né? A gente também pode aqui aumentar a espessura da nossa linha aqui para ela ficar mais marcada. E aí também, né, a gente pode criar aqui, né, a opção também de colocar a questão da matéria, né. Então, se a gente quer gerar o gráfico aqui, a gente coloca a opção de matéria, né. Eventualmente aqui no gráfico de linha seria interessante talvez vocês alterarem aqui. Então, se vocês quiserem utilizar em coluna, vocês podem deixar nessa ordem e aí aparece aqui a matéria. Para utilizar a linha, a gente pode alterar. Então, de vez em a gente colocar aqui a da distribuição na linha, a gente coloca ela na coluna. E o campo de matéria aqui. Tá? Vamos selecionar de novo aqui ano e a gente gera o gráfico e gera o gráfico de linha. Prontinho, ó, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui, vocês já estão vendo aqui que ele dividiu. Vou colocar a legenda, né? Então a gente habilita a legenda aqui e a gente puxa um pouquinho para cá. Lembrando, né? Isso é sempre aí um ajuste fino que você tenha que fazer aí nos seus gráficos, né? Para que eles ficarem mais visíveis, ficarem melhores para quem vai receber essa informação, tá? Prontinho, né? Então vamos salvar aqui, vamos colocar o nome do nosso KPI, distribuição dos processos por ano. E aí a gente salva. Ok, então
gente já tem aqui, vamos só arrumar aqui para ficar aqui. Então, a gente construiu aqui algum dashboard aqui já para vocês, de exemplo aqui de como que vocês podem construir o seu próprio dashboard, né? Obviamente a gente pode evoluir muito mais aí, né? Mas aí a gente ficaria aqui durante muito tempo para explicar todos os indicadores que você pode criar aqui, né? Então é mais uma ideia e um desafio para você tentar fazer também aí do seu lado. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, utilizem o nosso tutorial guiado, que fica aqui no canto superior direito, e vocês podem aí consultar as principais dúvidas que você pode ter no sistema. Caso persista alguma dúvida, você também pode contar com o nosso chat de ajuda aqui para conversar com o nosso time de suporte. Tá? Obrigado e até a próxima!